Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre clima. Então hoje você vai conhecer várias palavras conectadas com o clima, você já vai saber como falar que está frio ou que está calor ou que está nevando, chovendo, enfim, chuva, neve, sol, todas essas palavras a gente vai ver hoje durante a aula. Inclusive, deixa eu mostrar já para você o documento que a gente vai utilizar aqui durante esta aula hoje para você aprender essas palavras novas. Olha, aqui temos o documento, ok? Primeiro, a gente vai conhecer várias palavras, ok? Mas depois de conhecer as palavras, vamos ver essas palavras dentro das frases e você vai aprender as frases completas, ok? Então, passo a passo. E aqui, uma coisa muito importante, esse documento fica disponível para você baixar na descrição do vídeo. É só clicar naquele link do bônus, aí esse documento vai ser baixado no seu computador. E então você pode ou anotar tudo, ou simplesmente imprimir, baixar, ou você pode imprimir e depois anotar, do jeito que for melhor para você. Aqui eu vou fazer mais algumas anotações, elas também ficam disponíveis na descrição do vídeo, ok? Então não se preocupe, tudo isso fica disponível para você. O que mais? Acho que já foi tudo explicado, acho que já podemos passar para a nossa aula mesmo, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, pogoda. Pogoda é o nome desta nossa aula aqui, pogoda. O que significa pogoda? Pogoda significa tempo, clima, ok? Tempo mais no sentido do clima mesmo, tá? Então, é esse o significado da palavra tempo. E agora a gente vai ver várias palavras conectadas com tempo, com o clima em polonês. Primeiro vamos ver os nomes das estações do ano, ok? Em polonês. Então, acho que isso é diretamente conectado com o clima, então por isso a gente vai ver primeiro. Primeira estação é wiosna, aqui, wiosna. Pela imagem já dá para saber, né? Qual é a estação? É primavera. Tá certo, é primavera. Inclusive, depois você pode imprimir todos esses cartãozinhos, né? Imprimir e colar em vários lugares da casa para você memorizar melhor. Depois, outra coisa, lato. O que é lato? Dá pra ver aqui, né? Qual é a estação do ano. Lato, conectado com a praia, então é verão. Isso. Lato significa verão. Depois temos jesień aqui. Jesień significa outono. Isto aqui, essa tipo castanha, é de carvalho, ok? Uma fruta, tipo uma castanha de carvalho. E durante o outono na Polônia, realmente as flores mudam de cor, as flores, as folhas. As folhas mudam de cor, caem no chão, ok? E depois as árvores ficam sem folhas. Enfim, as folhas ficam amarelas, laranjas, vermelhas, então é bem bonita esta estação. E este é outono, então, outono, ok. Depois disso temos Gima. Gima, temos aqui neve, né, boneco de neve, então você já sabe que Gima é o quê? É inverno. Inverno. Ok. Depois, a próxima palavra aqui é gorąco. O que significa gorąco? Você já conseguiu ver aqui que é alguma coisa conectada com a temperatura, né? Gorąco. Gorąco significa calor, ok? Está calor, seria está gorąco. Gorąco. Próxima palavra, gimno. Gimno é o contrário. Gimno significa que está frio. Gimno. Frio. Inclusive, para memorizar bem também essas palavras, você pode, por exemplo, repetir a palavra gorąco fazendo assim. Gorąco, tipo, tá calor, né? E fazer assim, gimno. Gimno, para memorizar melhor que gimno significa frio. Ok, gorąco, calor, gimno, frio. Depois temos aqui outras palavras. Słońce. Słońce significa sol.
Słońce é simplesmente sol. Depois, chmury. Chmury significa nuvens. Chmury é nuvens. Depois, wiatr. Wiatr significa vento. Como é uma coisa difícil de desenhar, né? Eu coloquei aqui assim e coloquei também esses... como se chama isso? Ventilador? Esses também se chamam ventiladores? Agora eu tô com dúvida. Mas, enfim, é isso para você memorizar bem que wiatr é vento, significa vento, ok? Ok, então ventilador ou ventoinha, né, no computador, ventoinha, então conectado com vento. Então é wiatr. Aqui acredito que é ventilador. Bom, não sei. Eu sei que em polonês wiatr é vento, ok? Depois temos aqui deszcz. Deszcz, uma palavra meio difícil. Deszcz é chuva. Deszcz significa chuva. Śnieg é neve. Śnieg significa neve. E grad aqui também foi uma coisa difícil de achar, tipo, de apresentar, né, como desenho. Grad é granizo. 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 Uma coisa bem mais rara do que śnieg ou deszcz, ok? Grad é bem mais raro. Mas acontece também na Polônia. Depois temos aqui mgła. Mgła. Difícil porque temos 3 consoantes, né? Uma do lado da outra. Mas é normal em polonês também, né? E esse eu aqui é como se fosse o. Então, mgła. Mgła. Trava-língua. Mgła. Neblina. Depois, burza. Burza significa tempestade, ok? Burza. Tempestade. E ainda coloquei aqui tęcza. Tęcza. Temos aqui as nuvens, né? Temos chuva e temos sol. Então, temos também arco-íris. Tęcza significa arco-íris. Tęcza é arco-íris. Ok, perfeito. Então, aqui a gente já viu a primeira parte da nossa aula, né? Já aprendemos aqui várias palavras, acho que são 15. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, são 15 palavras conectadas com o clima. Mas com as palavras só fica muito difícil conversar, né? Você pode falar gimno, né? Tipo, tá frio. Ou słońce, słońce, sol, sol. Dá pra falar algumas coisas. Mas para conversar fica meio difícil para se comunicar mesmo. Então, agora a gente vai ver estas palavras dentro das frases. Aprenda polonês através de frases, ok? Não através de palavras soltas, não. Através de frases. Temos aqui, então, a nossa primeira frase. Wiosna to moja ulubiona pora roku. A primavera é a minha estação preferida. Wiosna significa primavera, como a gente já tinha visto e já anotou. To significa isto, isso, ou às vezes é usado como é. Então, vamos anotar aqui isto, isso ou é. Depois temos moja. Moja significa minha. Moja. Minha. Aqui ainda um comentário. To, no geral, não significa é. Às vezes a gente usa quando a gente quer fazer tipo uma definição ou falar isto é isto, ok? Às vezes a gente usa como é, mas nem sempre. Então, não memoriza que se você quiser falar é, vai sempre ficar como to em polonês. Não, depende do caso, ok? Depende do caso. Então, aqui, moja, minha, continuando. Ulubiona. Ulubiona significa preferida. Ulubiona é preferida. E pora roku é estação. Na verdade, é estação de ano, porque pora já é como se fosse estação. Pora. Vamos colocar aqui. Pora roku. Estação de ano ou estação do ano? De ano, né? Essa é a coisa que
acho que é uma das mais difíceis, se não é a mais difícil. Saber quando é de ano, quando é do ano. Eu sei que aqui não seria da ano, por exemplo, é claro, né? Mas às vezes fica difícil saber se é de ano ou do ano. Do ano, estação do ano, estação de ano, do ano. Não sei, depois você escreve do jeito que for certo. Em polonês é simplesmente pora roku, é mais fácil, né? E só a palavra rok é ano. Rok virou roku por causa da declinação em polonês, ok? Então, rok significa ano. Mais uma vez, wiosna, primavera, to significa moja, minha, ulubiona, preferida, e pora roku, estação do ano, estação de ano. A gente normalmente em polonês fala isso junto, ok? Pora roku, não fala só pora, que é estação. Não, fala pora roku, porque é estação do ano, ok? Então, é importante. A frase toda agora em polonês. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Wiosna to moja ulubiona pora roku. A primavera é a minha estação preferida. Próxima frase. W lecie jest bardzo gorąco. No verão faz muito calor. W lecie, no verão. Esse V aqui significa em, no ou na, ok? Em, no, na, em, o ou em a, né? Não, lecie, verão. Olha que interessante. No geral, lá em cima, a gente tinha visto que verão é lato, né? Mas por causa da declinação, lato virou lecie. Então, no verão é vlecie. No verão. Por isso, você tem que aprender através de frases. É que as palavras mudam, né? Aí, construir uma frase dessa sozinho fica difícil sabendo só as palavras. Você tem que aprender através de frases para já saber que se você quiser falar no verão, você fala w lecie, ok? W lecie. Depois temos aqui jest. Jest significa, no geral, é ou está. Olha que língua estranha, né? Quando era para falar jest, a gente usou a palavra to, que é isto ou isso. Agora, quando em português a gente tem faz, em polonês a gente usa o verbo ser estar e fala jest, que é ou está. Mas neste caso a gente fala assim, a gente não fala no verão faz muito calor. A gente fala no verão é muito calor, ou está muito calor, ok? Ou fica já é um outro verbo também. Mas enfim, em português a gente fala faz, em polonês é ou está. E está em polonês é do mesmo jeito, ok? Igual. Bardzo significa muito. Bardzo é muito. E gorąco, calor, o que a gente já tinha visto, né? E anotado. Então, mais uma vez. W lecie, no verão. Jest, neste caso significa faz. Bardzo, muito. E gorąco, calor. I a frase toda. W lecie jest bardzo gorąco. W lecie jest bardzo gorąco. No verão faz muito calor. Outra frase. Jesienią lubię spacerować po parku. Durante o outono, eu gosto de caminhar pelo parque. Jesienią, a gente já viu que outono só é jesień, com N, com crase no final, N, né? Jesień. Agora, jesienią já significa durante o outono, ok? Jesienią já significa no outono, durante o outono, ok? Mudou por causa da declinação, mas o significado mudou um pouquinho também. Lubię significa gosto, eu gosto de. Lubię, gosto de. Spacerować, spacerować significa caminhar. Spacerować, caminhar. Ou passear, né? A pé, caminhar, passear a pé. Po parku. Po parku significa pelo parque. Aqui. Pelo parque. Só parque seria park, ok? Park. É parque. Mas por causa da declinação mudou de novo. Aí park virou parco. Ok? Ok, de novo. Jesienią, durante o outono. Lubię, eu gosto de.
spacerować, caminhar, po parku, pelo parque. I a frase toda? Jesienią lubię spacerować po parku. Jesienią lubię spacerować po parku. Jesienią lubię spacerować po parku. Durante o outono, eu gosto de caminhar pelo parque. E a próxima frase. W zimie pada śnieg e lepimy bałwany. No inverno neva e fazemos bonecos de neve. W zimie significa no inverno. Você já sabe que v significa em, não, na, né? Você já sabe que inverno seria zima. Zim, Z-I-M-A. Zima. Zima. Agora, no inverno é vzimia, por causa da declinação, tá? Vzimia no inverno. Pada śnieg. Pada śnieg significa neva. É como se fosse cai neve ou chove neve, enfim. Pada significa que alguma coisa cai do céu, ok? Pada, pada. Aí depois de pada a gente pode falar que pada śnieg ou pada deszcz, ok? Śnieg a gente sabe que é neve, certo? A gente já tinha visto aqui só śnieg é neve. Se a gente quiser falar que neva ou que está nevando, a gente tem que falar pada śnieg, ok? Então, a gente não fala normalmente uma coisa só, tipo um verbo, nevar. A gente fala pada, o verbo, śnieg, neve, ok? Tipo, cai neve, está caindo neve, literalmente. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Neva ou está nevando seria a mesma coisa. Neva ou está nevando seria pada śnieg. Ok. I significa acho que isso não foi ainda anotado hoje. Então, I significa Lepimy. Lepimy significa fazemos, mas é como se fosse um verbo um pouco diferente do que fazemos. Lepit significa, tipo, construir alguma coisa, mas de algo que gruda. Poderia ser ou neve, ou aquelas coisinhas coloridas que a gente tem na escola também, que a gente, tipo, construi uns bonequinhos, ok? Aquelas que não são muito duras, mas moles, dá pra mudar a forma e tudo. Não sei como se chama isso. Em polonês é plastelina. Plastelina, modelina, depende. Ok? O que mais? Por exemplo, se fosse para fazer de areia na praia, também poderia ser lepimy, os castelos, ok? Também poderia ser. Não, seria mais fazemos mesmo. Mas, enfim, quando a gente faz alguma coisa de uma massa, que dá para fazer várias coisas, ok? Uma bola ou algumas outras coisas, aí às vezes a gente usa esta palavra lepimy. Então, fazemos, mas vou deixar aqui com uma estrelinha, ok? Que não é, nem sempre fazemos seria lepimy. Lepimy é aquilo que a gente faz com as mãos mesmo. Por exemplo, quando a gente faz sobre a cozinha, pierogi, ok? Pierogi é uma comida polonesa. Se você não sabe o que é, procure para ver as imagens. A gente pode falar lepimy pierogi, porque a gente, tipo, faz esse negócio com as mãos, né? A gente forma a massa, né? Com as mãos. Aí é lepimy pierogi. Ok, então lepimy às vezes pode significar fazemos, mas é aquele negócio que a gente faz com as mãos, construindo, né? Colocando a forma certa. Ok? E bałwany significa bonecos de neve. Olha, em português temos 3 palavras, bonecos de neve. Em polonês temos só bałwany. Bem mais fácil a língua polonesa do que a portuguesa, né? Bałwany, bonecos de neve. Ok, mais uma vez então. W zimie, no inverno. Pada śnieg, neva. E lepimy, fazemos. Bałwany, bonecos de neve. A frase toda? W zimie pada śnieg i lepimy bałwany. W zimie pada śnieg i lepimy bałwany. W zimie pada śnieg e lepimy bałwany. No inverno neva e fazemos bonecos de neve. E a próxima frase.
Dzisiaj nie jest zimno, ale wieje wiatr. Hoje não está frio, mas está ventando. Dzisiaj significa hoje. Dzisiaj. Hoje. Nie significa não. Nie, não. Jest é o está, a gente já viu. Zimno, frio, também a gente já viu. Ale, mas. Wieje significa está ventando, ok? Wieje significa ou venta ou está ventando. E ainda wiatr significa vento. Então, é como se a gente estivesse falando está ventando o vento está ventando, ok? É assim que a gente fala. Wieje wiatr, ok? Está ventando o vento. Passo a passo mais uma vez. Dzisiaj, hoje, nie, não, jest, está, zimno, frio, ale, mas, wieje, está ventando e wiatr, o vento. A frase toda. Dzisiaj nie jest zimno, ale wieje wiatr. Dzisiaj nie jest zimno, ale wieje wiatr. Dzisiaj nie jest zimno, ale wieje wiatr. Próxima frase. Kiedy pada deszcz i świeci słońce, powstaje tęcza. Quando chove e brilha o sol, forma-se arco-íris. Kiedy, quando. Kiedy significa quando. Pada deszcz. Pada deszcz significa chove ou está chovendo. Lembra que eu falei que a gente não fala, tipo, não fala um verbo só, chover ou nevar. A gente fala, tipo, cai, então pada, ou está caindo, pada cai ou está caindo. Aí falamos ou deszcz, chuva, né? Ou śnieg, que é neve. Então, pada deszcz, isso junto significa chove ou está chovendo. Aí neve e está nevando, a gente já tinha visto, né? Aqui, pada deszcz, chove e está chovendo. Depois, świeci. Świeci significa brilha, ou está brilhando ou brilha. Świeci, brilha. Słońce, o sol, a gente já sabe, né? Powstaje como se fosse forma-se. Está se formando, também poderia ser. Forma-se. Mas não está se formando, tipo, sobre uma formação, sobre um curso na faculdade. Não. Forma-se no sentido de constrói-se, está se construindo, ok? Powstaje, aqui, forma-se. E tęcza, arco-íris, ok? De novo. Kiedy, quando, pada deszcz, chove, i świeci i brilha słońce, o sol, powstaje, forma-se, tęcza, arco-íris. E a frase toda. Kiedy pada deszcz i świeci słońce, powstaje tęcza. Kiedy pada deszcz i świeci słońce, powstaje tęcza. Quando chove e brilha o sol, forma-se arco-íris. E a próxima frase. Dobrze widać gwiazdy, bo nie ma chmur. Dá pra ver bem as estrelas porque não há nuvens. Dobrze significa bem. Dobrze significa bem. Depois temos uma coisa interessante. Widać. Widać significa dá para ver. A gente tem um verbo específico para isso, ok? Em português a gente fala dá para ver. Tipo, dá para ver ou dar para ver. Dá pra ver, né? Em polonês a gente fala simplesmente widać, é um verbo só. Gwiazdy, as estrelas. Bo, porque. Nie ma, não há, ok? Não há, não tem. Nie significa não, ma significa tem. Então, nie ma, não tem. Ou não há, também estaria certo. Não há.
E chmur significa nuvens. No geral, nuvens era chmury, né? Você lembra daquela aqui, chmury, nuvens, né? Mas aqui temos chmur por causa da declinação, ok? Chmury virou chmur. Passo a passo de novo. Dobrze, bem, widać, dá pra ver. Gwiazdy, as estrelas. Bo, porque. Nie ma, não tem, não há. Chmur, nuvens. A frase toda. Dobrze widać gwiazdy, bo nie ma chmur. Dobrze widać gwiazdy, bo nie ma chmur. Dobrze widać gwiazdy, bo nie ma chmur. Dá para ver bem as estrelas porque não há nuvens. I próxima frase. Jedź ostrożnie, bo jest mgła. Vai com cuidado porque tem neblina. Jedź significa vai, mas no sentido de ir de carro, por exemplo. De carro, de ônibus, no geral é vai, tipo vá até, né? Porque é como se fosse uma ordem. Vá ou vai. Ou anda, ande, né? Anda, mas usando algum meio de transporte. Meio de transporte. Aqui provavelmente carro, né? Ou se alguém fosse um motorista de ônibus, também poderia ser. Jedź. Vai. Ostrożnie. Ostrożnie é com cuidado, tipo cuidadosamente. Com cuidado. Com cuidado. Bo, porque a gente já viu. Jest. Está, mas é assim que a gente fala. Ou tem, neste caso. E mgła, neblina, como a gente tinha visto, né? Então, jest, mgła, tem neblina. A gente fala tipo neblina, está neblina, ok? Em português tem neblina. Mais uma vez, jedź, vai, ostrożnie, com cuidado, bo, porque, jest mgła, tem neblina. E a frase toda, jedź ostrożnie, bo jest mgła. Jedź ostrożnie, bo jest mgła. Jedź ostrożnie, bo jest mgła. Vai com cuidado porque tem neblina. Ok, próxima frase. W telewizji mówili, że dzisiaj będzie padać grad. Na TV falaram que hoje vai chover granizo. W telewizji, na TV. TV em polonês é telewizja. TV. Ok? E aqui ficou w telewizji por causa da declinação. Mówili, falaram, że, que, że significa que. Dzisiaj, hoje, a gente já viu essa palavra, né? Będzie significa vai. Vai fazer alguma coisa que tipo que no futuro, ok? Że będzie, que vai, mas é sobre o futuro. Padać grad. Olha, então padać é como se fosse chover ou cair, ok? Aquele padać, só que em polonês pode ser padać deszcz, tipo chover chuva, ou padać śnieg, chover neve, ou padać grad, chover granizo, ok? Então, padać é como se fosse chover, mas não precisa ser com chuva, pode ser alguma outra coisa. E grad aqui, granizo, a gente já tinha visto, né? A gente já sabe. De novo, então, w telewizji, na TV, mówili, falaram, że, que, dzisiaj, hoje, będzie, vai, padać grad, chover, granizo. I a frase toda. W telewizji mówili, że dzisiaj będzie padać grad. W telewizji mówili, że dzisiaj będzie padać grad. Na TV falaram que hoje vai chover, granizo. Próxima frase. Zapowiadają deszcze i burze z piorunami. Previsão de chuvas e tempestades com trovões. E aqui temos que falar uma coisa. Previsão, no geral, em polonês, seria prognoza. Prognoza. Previsão. Se fosse previsão de tempo, seria prognoza
pogode. Pogode. É previsão de tempo. Literalmente, ok? Agora, às vezes a gente fala zapowiadają. Zapowiadają é como se fosse eles preveem, ok? É como se fosse do verbo prever. Não é previsão, não é a palavra previsão, zapowiadają. Zapowiadają significa, tipo, estão prevendo, estão prevendo. Mas a gente fala assim, estão prevendo chuvas e tempestades, ok? Isso significa, tem previsão de chuvas e tempestades, né? Então, zapowiadają aqui, neste caso, é como se fosse previsão. Vou colocar aqui, estão prevendo ou previsão, simplesmente, ok? Depende. Depois, deszcze, chuvas é no plural, a gente tinha visto deszcz, né, que é chuva, agora temos deszcze, chuvas. E burze, tempestades, agora temos de novo, forma plural, burze, tempestades, z, piorunami, com trovões. Tudo bem que normalmente tempestade é com trovões, mas é assim que a gente fala às vezes, ok? Para, tipo, enfatizar. Vai ter chuvas e tempestades com trovões, então o clima vai ficar ruim, ok? Tipo, vai ter muita chuva, muitas tempestades, tipo, tempestades pesadas, ok? Às vezes a gente fala assim, eu sei que é, tipo, repetitivo, né? Mas às vezes a gente fala assim. Então, esse z significa com, e piorunami, aqui, veio da palavra piorune. Deixa eu pensar. É que piorune não necessariamente significa trovões. Trovão é aquilo que a gente ouve, né? Piorun é tipo relâmpago. Relâmpagos. É que piorun, pra gente, a gente pode ou ouvir ou ver. Tanto faz, ok? Porque, assim, para falar trovão mesmo, aquilo... É que trovão eu acho que é o que a gente ouve, né? Seria grzmot. Trovão. Se fosse para falar sobre aquilo que a gente só consegue ver, aí seria błyskawica. Eu acredito que seria relâmpago. Relâmpago. Mas, então, isso que a gente ouve... Vou colocar só ouve, né? Ouve, que dá pra ouvir. Błyskawica é o que a gente vê. E piorune é os dois, é o que acontece, ok? Então, não sei se tem alguma outra palavra, ou é relâmpago mesmo, ou trovão mesmo. Então, é tipo ouve e vê, é a coisa, ok? Ouve e vê. Vou deixar assim, trovão, relâmpago. Bom, enfim, grzmot é trovão, é tipo o que a gente ouve. Błyskawica é aquilo que a gente vê, né? A luz. Piorun é relâmpago, ou piorune, relâmpagos, ok? No plural. É tudo que a gente ouve, vê, enfim, é tudo isso, ok? Aqui, vou deixar desse jeito. Então, mais uma vez. Zapowiadają, é tipo, estão prevendo, aqui temos previsão. Deszcze, chuvas. I burze, e tempestades. Z piorunami, com trovões, ok? Zapowiadają deszcze i burze z piorunami. Zapowiadają deszcze i burze z piorunami. Previsão de chuvas e tempestades com trovões. Ok. E essa já foi a última frase. Olha, que rápido, né? Então, agora, só para repetir. Não vamos repetir tudo, não. Só para mostrar para você. Primeiro, a gente viu várias palavras aqui conectadas com clima, né? Então, você pode imprimir essas imagens e colar em vários lugares para você conseguir ver com frequência aquelas palavras para não esquecer. Mas o mais importante é você memorizar estas frases, ok? Então, não só as palavras, mas as palavras dentro das frases. E aqui, a gente viu várias frases diferentes. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Lembrando, aquele documento e as anotações ficam disponíveis para você embaixo na descrição do vídeo.
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para ter acesso a mais aulas ainda de polonês. Comenta, fala o que você achou da aula. Me fala também se você ficou com alguma dúvida para eu poder esclarecer. Se tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários também. E espero que vamos nos ver na próxima aula no canal do Brazudaca. Então, dziękuję bardzo i pa pa!